A paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria tê-lo conosco para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nessa ocasião, estaremos estudando a lição de número 10 dessa revista, cujo título é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Eu me chamo Diego Moraes, estou aqui com o diácono Eduardo. Paz do Senhor a todos. E vamos dar início. Falamos aqui da congregação de Boa Esperança, em Parnamirim, onde somos pastoreados pelo pastor Georgen Moutinho. Acompanhe conosco essa lição, fique conosco até o final. Não esqueça de subscrever o nosso canal, de deixar um comentário, isso ajuda na relevância do vídeo e o alcance de mais vidas com a preciosa palavra de Deus. O textuário dessa lição está lá em 2 aos Coríntios, o capítulo 4, versículo 16, onde está escrito: Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A verdade prática vai nos ensinar. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A leitura bíblica, querido professor, que você deve fazer com seus alunos, se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 11 ao 18. Nessa lição estaremos estudando a corrupção do homem exterior. Vamos entender o que significa isso, de fato, e o que o apóstolo quis dizer ao transmitir aos coríntios essa realidade. O que seria essa corrupção? Estamos todos sujeitos a corromper moralmente, ou ele se referia a outro tipo de corrupção? É sobre isso que essa lição vai tratar. Na introdução dela, o comentarista dessa lição nos diz o seguinte: primeiro parágrafo: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Vamos aprender nessa lição que essa corrupção exterior, na verdade, o apóstolo Paulo não se referia a uma corrupção moral, ética ou de comportamento, mas ele se referia ao envelhecimento, né? E a gente vai ver nessa lição como o Espírito Santo faz ocasião mesmo em meio às nossas fraquezas e corrupção da carne. Bem, dando início aos tópicos, né? O primeiro subtópico vai falar sobre o sofrimento exterior. E o primeiro subtópico vai falar da experiência de Paulo. O apóstolo Paulo, que teve a sua vida designada para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo aos gentios, e ele relata suas cartas às igrejas, né, por diversas adversidades que o apóstolo Paulo sofreu, né, no seu exterior, no seu próprio corpo. E, da mesma forma, é a vida do crente. Né? Todos nós padecemos aflições, tribulações. Isso é normal no dia a dia, não somente do cristão, mas de todo aquele que vive sobre esta terra, né? Mas o que nós estamos falando, nos referindo aqui, nesta lição, é o sofrimento por causa do Evangelho. E o apóstolo Paulo, tudo que ele retrata em suas cartas, fala sobre o que ele enfrentou, o que ele sofreu durante a pregação do Evangelho por onde ele passou, né? Os países, as cidades por onde ele passou. E ele sofreu de tal maneira e que ele relata em 2 Coríntios, na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então a gente vê nas palavras do apóstolo Paulo o nível do sofrimento que eles enfrentaram ali na Ásia, nas igrejas da Ásia, a ponto de dizer que foi mais do que eles poderiam suportar. Muitas vezes a gente vê alguém falar que aceita Jesus Cristo, que a sua vida vai mudar de maneira que você não vai mais sofrer, nem isso, nem aquilo, mas a gente sabe, né, o próprio Jesus Cristo nos avisou. Falou que no mundo nós teríamos aflições, mas tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo.
É claro que em toda situação, em toda tribulação, a gente sabe, a gente entende que existe um que luta por nós, né? E não importa o tamanho da tribulação, o tamanho da adversidade que estejamos enfrentando, nós não estamos só. Não importa o tamanho da tempestade, a força do vento ou das águas que queiram naufragar o nosso barco, mas a gente tem a certeza e a esperança que Jesus Cristo está conosco nesse barco. Amém? E o apóstolo Paulo vai falar, entre outras experiências de sofrimento exterior, né? Ainda na carta aos 2 Coríntios, no capítulo 11, do 23 ao 27, o apóstolo Paulo vai dizer que sofreu prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Tudo isso, né, pelo seu corpo exterior. E imagine também, né, no interior o que é que não se passa na cabeça de um indivíduo que vem sofrendo, né, no seu corpo externo. Isso tudo afeta não somente o exterior, mas também o interior. A mente fica de uma maneira também de sobremaneira atribulada, né? E esses são alguns exemplos do apóstolo Paulo de sofrimento exterior. Isso, e assim a gente chega no segundo ponto desse primeiro tópico, onde veremos o exemplo do apóstolo. Queridos, dispensa comentários o ministério de Paulo, né? Em todos os aspectos é um exemplo de liderança, de fidelidade, de esforço, de abnegação, porque ele abriu mão de títulos e posição, em primeiro lugar, para servir Jesus, mas não para servir Jesus em abundância todo o tempo. Ele deixa claro que estava pronto para viver abundância, mas também escassez, a fome e também banquetes, ou mesmo a nudez, ou ter roupas. Ele em tudo estava experimentado e pronto, disposto para continuar servindo. Em todos esses aspectos, ele é um exemplo para nós, porque ele não deixou a sua posição para servir Jesus em troca de uma posição elevada, onde seria mantido com luxo, né, das ofertas dos irmãos ou coisa semelhante. Pelo contrário, ele fazia questão de não ser pesado aos irmãos, e tudo que ele experimentou, em maior parte, nesse corpo, foi sofrimento, perseguição e angústias. O comentarista diz aqui uma frase muito marcante nesse aspecto: o legado do apóstolo é de perseverança. E Paulo escreve aos 2 Coríntios 4,16, dizendo: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Mais uma vez a gente insiste em dizer que Paulo não estava falando de uma corrupção moral ou ética, mas ele estava dizendo o homem exterior, essa carne, e a corrupção, nesse caso, ele se referia ao envelhecimento, às marcas do sofrimento, a essas coisas. Mesmo que o homem exterior chegue a carregar essas marcas, ou envelheça, ou enfraqueça, ou adoeça, o homem interior, contudo, se renova pela presença do Espírito Santo. Que maravilhoso exemplo! É isso que o comentarista, nesse ponto, nos leva a refletir, que, embora todo o sofrimento, ele jamais deixou de servir com abnegação e zelo. E mesmo no sofrimento mais agudo, ele instava os irmãos dizendo: regozijai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, regozijai-vos. De fato, era um homem que podia dizer que poderíamos o imitar, porque ele imitava a Cristo. Verdade. O terceiro subtópico vai falar a esperança do crente. Como a gente já falou aqui, né, mesmo em meio à diversidade, às tribulações que sofremos, nós temos a esperança, temos a certeza de que Cristo está conosco, está no nosso barco, né? E o apóstolo Paulo vai dizer bem isso aí no capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 8, ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O autor vai dizer que significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. A gente sabe que
estando numa situação difícil, mas Jesus Cristo vai chegar com salvação, vai aquietar a tempestade, acalar os ventos. A parte B vai dizer, perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Né? Por isso que muitas vezes o evangelho é loucura para aqueles que perecem. Porque olha para um crente, muitas vezes numa situação calamitosa, mas o crente está ali firme, crendo na promessa de Jesus Cristo, crendo que o Senhor vai chegar com providência sobre a sua vida. Né? Perseguidos, mas não desamparados, já no versículo 9, sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Perseguição vem, Jesus Cristo falou, né? Mas nunca nos desamparará. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Então nós temos, irmãos, um exemplo claro do apóstolo Paulo sobre o que é padecer por causa do Evangelho de Jesus Cristo e o que é também ter a confiança de que Ele tem o controle das nossas vidas em suas mãos. Muitas vezes nós queremos nos desesperar, achar que o Senhor não está conosco, pensar mil coisas na nossa cabeça, né? Mas aí o Espírito Santo fala dentro de cada um de nós para nós aquietarmos, confiarmos, deixar todas as coisas, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações nas mãos daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Né? Interessante que Jesus Cristo, ele não tinha somente o poder de aquietar a tempestade, parar os ventos, mas ele tinha o controle. Né? Muitas vezes você pode achar que é algo parecido, mas que é algo que é diferente, que é a mesma coisa, mas não é. É parecido. Um poder é aquilo que você tem ali, você faz, né? E outra coisa é você ter o controle, você dominar tudo isso. Né? E Jesus Cristo, ele não só tinha o poder, ele tem o controle de toda a situação. E da mesma forma, na nossa vida, ele tem o controle, ele sabe o que cada um de nós passamos, enfrentamos, mas ele tem o controle do momento certo, ele faz parar o vento, faz aquietar a tempestade. Exato. E assim nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, cujo título é a renovação interior. O primeiro ponto vai nos ensinar acerca do fortalecimento diário. Sobre esse aspecto, é preciso refletir na vida de Paulo mais uma vez. Um exemplo, porque mesmo em situações em que o Senhor não retirou o sofrimento, fica claro quando ele pede que o Senhor remova um espinho de sua carne, que a nós não é dito o que viria a ser, embora alguns especulem, Deus o responde objetivamente, não, a minha graça te basta. Isso nos ensina muitas coisas, queridos. Uma delas é que, em primeiro lugar, muitas vezes as provações têm um propósito divino. E também ensina que, mesmo no meio da tribulação, nós podemos permanecer satisfeitos, felizes e alegres, mesmo que isso possa parecer contraditório. Foi Paulo que experimentou a prisão. Ele poderia ter uma atitude de murmuração. Ele poderia achar legítimo dizer, mas Senhor, eu sou um missionário, o Senhor não tem condições de guardar a vida do seu servo e impedir que os homens o prendam e se revoltar e murmurar. Mas ao invés disso, Paulo encara o processo como parte da vontade de Deus. Exatamente como Jesus havia feito, queridos. Ele abraçou o processo. Embora tivesse orado pedindo, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Falava de sofrimento agudo, muito agudo. Mas Paulo, como Jesus, abraçou o processo e cumpriu a vontade do Pai. Nós precisamos entender que muitas vezes a tribulação tem o propósito de nos ensinar e é um instrumento de Deus para o exercício do seu propósito, que muitas vezes não compreendemos. Né? Existe a tribulação causada por nossas escolhas ruins. Né? Essas, eu acho que é óbvio que a gente não pode imputar a Deus, porque são consequências
de escolhas, mas tirando essas tribulações, há também as tribulações nas quais Deus exige que nós passemos para que cresçamos, para que Ele cumpra o seu propósito de amadurecimento ou de algum outro muito mais elevado que nós possamos entender. Paulo não entendia porque tinha que carregar o espinho, mas ouvir de Deus que a sua graça bastava foi o suficiente. Que isso também nos ensine. Fortalecimento diário é a ferramenta pela qual nós exercemos essa confiança em Deus, para entender que processos que Ele quer que nós passemos têm um propósito. O comentarista da Bíblia Pentecostal tem uma frase muito importante, quando diz que Deus não promove o sofrimento de nenhum justo sem que haja um bom propósito. É bom saber disso. Mas para experimentar essa tranquilidade em meio ao sofrimento, é preciso exercitar a nossa comunhão com Deus. Amém. E o segundo subtópico vai falar o eterno peso de glória. Né? O apóstolo Paulo ele vai falar que, apesar de todo o sofrimento, toda a angústia, tudo isso que passou em prol do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, tudo isso possui um peso de glória. Ele vai dizer isso lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Né? E ele faz questão de frisar, né, que o que estamos passando aqui nessa terra é uma leve e momentânea tribulação. Né? E produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A gente sabe que a nossa vida ela não se limita a este mundo, a esta terra. Né? E tudo aqui que nós vivemos, seja coisas boas, seja coisas ruins, são coisas que vão passar. Né? Todos esses homens de Deus que estão descritos na Bíblia Sagrada, eles passaram, o tempo deles passou, mas hoje eles já se encontram na eternidade. E nós não fomos feitos para termos uma vida limitada nesta terra. Né? Nós fomos feitos para viver eternamente. Esse era o projeto, o plano inicial do Senhor quando criou o homem lá no Jardim do Éden. Mas após a queda, devido à queda do homem, devido ao pecado, o homem perdeu essa condição de viver eternamente aqui na terra. Né? E aí foram expulsos do Jardim do Éden e todas as consequências do pecado, como o irmão Diego bem falou aqui, né? Nós não podemos escolher as consequências do pecado. E devido às consequências da queda do homem, nós tivemos o nosso tempo, passamos a ser limitado. Mas o Senhor nos prometeu, né, que prepararia para nós uma morada celestial. Glória a Deus. Lá em João, no capítulo 14, o Senhor falou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Nós sabemos que nossa vida aqui é passageira, a tribulação aqui é momentânea, mas um dia nós estaremos no céu, nas moradas celestiais que o Senhor Cristo nos prometeu, louvando e adorando ao seu nome eternamente. E nesse sentido, a adversidade serve como um instrumento encorajador do homem interior, impulsionando a prosseguir. Filipenses 3, versículo 13 e 14 vai dizer, irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Então isso nos encoraja, irmãos, no momento em que nós lemos as Sagradas Escrituras e entendemos que tudo isso que nós vivemos aqui é um processo, é uma luta, é uma batalha que estamos vivendo, mas para um dia colher os frutos dessa batalha. Não existe vitória se não houver luta. E nós estamos aqui passando por uma grande batalha, mas um dia nós estaremos recebendo a coroa da vida dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a esperança de um dia recebermos esse prêmio, essa coroa, né?
e estarmos juntos ali na glória, louvando e adorando ao nome do Senhor eternamente. Glória a Deus. No terceiro ponto desse segundo tópico, nós vamos ver a visão de eternidade. De onde vinha a fidelidade de Paulo? De onde vinha essa certeza das coisas futuras? De onde vinha tanta vontade de servir a Deus com tamanho zelo e abnegação às coisas dessa vida? Ele ensinou aos coríntios, ensinou aos colossenses. Aos coríntios ele disse para não se atentarem para as coisas que se veem, porque essas coisas são temporais, mas para as coisas que não se veem, porque elas são eternas, né? E aos colossenses também ele ensina semelhantemente, dizendo para que eles pensassem nas coisas que são de cima, porque essas são eternas. Isso, queridos, nos dá um vislumbre de o que estava por trás da motivação de Paulo. Obviamente que, em primeiro lugar, é por causa do temor do Senhor, da ação do Espírito Santo, do ministério que foi entregue a ele. Mas Paulo tinha a certeza das coisas futuras e ensinou a esses irmãos que é daí que vem tamanha vontade de servir ao Senhor com integridade, a compreensão da eternidade. Uma vez eu vi um velho pastor, um idoso pastor, ensinar, um velho mestre, dizer que se a gente tivesse visão de eternidade, iria entender que nessa vida, cada segundo é de valor incalculável e infinito. Compreenda isso na sua profundidade. Se a gente entendesse o que é eternidade, cada segundo nessa vida teria um valor infinito, porque ele reflete na eternidade. As escolhas que nós fazemos aqui vão reverberar por toda a eternidade. E nessa reflexão, ele também ensinou que talvez um dia lá no mundo espiritual a gente olhe para as escolhas que fez aqui e reclame conosco mesmo. Mas Diego, por que você não orou mais? Por que você não buscou mais a face do Senhor? Tudo que você pensou que tinha conquistado virou poeira, não significa mais nada. O Diego lá da eternidade, puxando a orelha do Diego aqui, eu agora tento olhar com essa perspectiva, porque essa é a perspectiva bíblica. É isso que Paulo tenta transmitir aos irmãos, porque todo o tempo que nós gastamos em coisas dessa vida vai ser desperdiçado. É óbvio que temos obrigações e deveres, consequências do pecado, mas também temos em nossas mãos o poder de escolher servir ao Senhor com mais do nosso esforço, do nosso tempo, com um vislumbre das coisas eternas, como Paulo ensinou tanto aos coríntios como aos colossenses. Amém. E partindo agora para o terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre os desafios de hoje. No primeiro subtópico já vamos falar sobre a cultura secularista. E aqui ele já cita o espírito da Babilônia, que está escrito em Apocalipse 17, versículo 5. Diz: "E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra." Nós já falamos aqui em lições anteriores sobre esse espírito da Babilônia que domina, não é? Que domina a mídia, que domina diversos setores do nosso mundo, né? Do planeta Terra, seja na educação, seja na política, né? Em diversas áreas o espírito da Babilônia está atuando. E atua de uma forma que acaba, né, afetando a vida de quem serve a Deus, acaba afetando a nossa fé. Nós devemos, né, estar sempre pautados na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas, né, nesse mundo secular em que nós vivemos, as pessoas relativizam o pecado. E a gente vai falar sobre isso no segundo subtópico com o irmão Diego, né? Mas a cultura atual, nós sabemos que está dominada pelo espírito da Babilônia, como bem aqui foi falado. E nós devemos estar vigilantes, né? Como Jesus Cristo nos ensinou, né? Orando e vigiando sempre para que, muitas vezes,
essas coisas que são dominadas por esse sistema, né, sistema que afeta a nossa fé, venha afetar a nossa vida, que venha nos trazer dúvidas, que venha fazer com que a nossa caminhada cristã seja atacada e seja afetada por essa cultura. Né? A nossa cultura está aqui, na Bíblia Sagrada, o nosso manual de fé e de prática. O Senhor deixou escrito, né, inspirou homens usados por Ele, através do seu Espírito Santo, para nos escrever aquilo que era necessário para que nós pudéssemos viver uma vida em comunidade, uma vida segundo a palavra de Deus. Todo aquele que segue a palavra de Deus, ele vai cumprir a Constituição, vai cumprir qualquer lei em qualquer país, porque é uma palavra, é um manual que ensina o homem a viver verdadeiramente uma vida boa aqui nesta terra, não somente com ele mesmo, mas também com o próximo. Né? Uma vida boa com Deus, uma vida boa com o nosso próximo. Exatamente. E aí nós vamos ver, nesse segundo ponto, o relativismo doutrinário. É preciso que se diga isso, e embora possa chocar, é uma realidade. Uma vez eu ouvi essa frase e guardei como verdadeira. Infelizmente, é forte, queridos, mas o desvio doutrinário, o relativismo doutrinário nas igrejas, em algumas igrejas, tem levado tantas pessoas para o inferno quanto os prostíbulos. É muito triste, é absolutamente lamentável ter que fazer essa constatação, mas ela é uma realidade. O comentarista fala nesse ponto, se nós queremos, queridos, olhar para o exemplo de Paulo, precisamos entender que é preciso guardar a integridade da revelação das Escrituras. Ela não pode ser deformada ao bel prazer de homens e mulheres que não querem se sujeitar ao senhorio de Cristo. Esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho pregado por Paulo. Muitas vezes os irmãos não entendem o versículo onde Paulo diz que combateu o bom combate, né, e guardou a fé. Lá no finalzinho ele fala. E muita gente acha que ele fala isso, dizendo, não, estou encerrando minha carreira, né, combati o bom combate, dobrei aqui a fé e estou guardando uma gavetinha. Uhum. Não é a isso que se refere esse verbo. Esse verbo não é de guardar porque botou em um baú. É de guardar, de defender. Ele defendeu a fé contra distorções doutrinárias. Muitas vezes você vê para alguém que está sendo jubilado, ser dado esse versículo, e algumas pessoas entendem como guardar a fé por esse viés, mas na verdade Paulo está falando aqui que é só olhar para o contexto. Havia combatido contra aqueles que queriam deformar o Evangelho. Já esses dias eu vi um pregador de YouTube dizendo sobre o avivamento que ia cair sobre aqueles jovens, eles muito emocionados, o som alto, a batida da bateria, e etc., aquele choro todo. Mas, irmãos, do início ao fim, falava de adoração, e se renda, e se entregue, mas você não vê falar sobre motivos que a Bíblia revela como necessários para um verdadeiro avivamento. Abandono do pecado, arrependimento, temor do Senhor, busca da sua face, comprometimento, sujeição, são revelações das Escrituras. Não é só chegar no domingo e abrir os lábios, é preciso ter um coração também cheio da presença de Deus, porque senão vamos cair no mesmo erro dos fariseus, onde Jesus disse que os seus lábios confessavam ao Senhor, mas o seu coração ou os seus corações estavam distantes. Mas tudo isso para a gente pensar a respeito desse relativismo doutrinário, onde as pessoas não querem mais sofrer a sã doutrina. Paulo escreve a Timóteo, dizendo em 2 Timóteo 4:3 o seguinte: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Olha só, parece um retrato do que temos hoje.
é impossível olhar para esse tema e não lembrar que eu já vivi isso, Eduardo. Eu não achei que ia ver isso um dia, mas uma pessoa chegou para mim e disse que tinha o pastor da doutrina, que ela gostava muito, e o pastor do domingo, que ela também gostava muito. Então ela tinha o pastor do domingo e o pastor da escola dominical amontoando para si doutores, para que validassem as suas próprias concupiscências. É preciso ter cuidado com essas coisas. A integridade das escrituras não vai se curvar às nossas concupiscências e perversidades. Somos nós que temos que nos curvar ao senhorio de Cristo e deixar que ele renove o nosso entendimento e o nosso homem interior. Amém. E o terceiro e último subtópico, falando sobre os desafios de hoje, vamos falar sobre a batalha espiritual. E é algo que todos nós aqui nessa terra vivenciamos isso. Uns mais sensíveis a essa batalha e outros que passa totalmente desapercebido. Mas o apóstolo Paulo também fala, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai dizer: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então já nos mostra que as pessoas, elas têm a mente tão cauterizada, aquilo que ela vive, aquilo que ela acredita que seja bom para ela aqui nessa terra, e muitas vezes nós chegamos para pregar o Evangelho para uma pessoa assim, e ela fala: não, eu já tenho Jesus Cristo no meu coração, eu não preciso desse Evangelho que você está falando, eu não preciso ir para a igreja, eu já tenho Deus. E quando as suas ações, o seu modo de vida mostra totalmente diferente. Mas, como o versículo bem falou aqui pelo apóstolo Paulo, o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. E como é que ele consegue fazer isso? Ele coloca uma venda nos olhos daquela pessoa, exteriormente falando? Não, é algo espiritual. É algo que somente através do Espírito Santo pode ser combatido. E o crente, aquele que lê a Bíblia Sagrada, que escuta a doutrina na igreja, as pregações da palavra de Deus, ele entende, ele compreende, sabe que existe o mundo espiritual aí fora, que é uma luta constante. E o crente ele tem que estar preparado para isso. Existe algo chamado a tricotomia do homem. Nós somos feitos não somente dessa carne que podemos ver, mas somos corpo, alma e espírito. E assim como nós alimentamos o nosso corpo, nós também devemos alimentar a nossa alma. E para que nós possamos vencer. Uma vez um missionário foi pregar em uma tribo indígena, e ali ele passou um tempo ali evangelizando aquela tribo, e depois de um tempo, passou alguns meses lá e foi embora. E depois de alguns anos ele voltou lá, encontrou aquela tribo lá, firme na palavra de Deus, continuando buscando ao Senhor. E ele conversou com um daqueles líderes lá daquela tribo e perguntou como é que eles estavam se saindo, o que é que eles estavam sentindo na nova vida cristã. E um daqueles líderes falou que sentia como dentro dele tivesse dois lobos, um preto e um branco, brigando entre eles. E aí o missionário perguntou: e quem é que está vencendo? Aí o líder falou: aquele que eu mais alimentar. É assim a nossa vida cristã. Nós temos o corpo e temos o espírito. Se nós alimentarmos o nosso corpo com as coisas desse mundo, com os desejos do nosso corpo, os desejos da carne, a carne vai vencer. Mas quando nós alimentamos o nosso espírito, mais do que a nossa própria carne, mais do que as nossas próprias vontades, o apóstolo Paulo bem fala isso, então o nosso espírito, a nossa vida espiritual vai vencer. O apóstolo Paulo vai falar a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos.
e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Né? Então nós temos essa ciência, esse entendimento, como o irmão Diego bem falou, que era dessa forma. Né? E todo aquele, antes de aceitar verdadeiramente a Jesus como seu único e suficiente Salvador e seguir o seu caminho, andar no caminho que ele nos ensinou, né? Andávamos dessa mesma forma, seguindo os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, fazendo aquilo que nós tínhamos vontade de fazer. Né? Mas no momento em que nós entendemos qual é as consequências do pecado, o que é que acontece quando nós pecamos, as consequências, né? Nós temos a liberdade de escolher aquilo que nós vamos fazer. Ah, você quer pecar? Você tem a liberdade de escolher o que é que você quer fazer pecando, o que é que eu quero pecar. Né? Mas uma coisa você não tem a liberdade de escolher, que são as consequências das suas atitudes, as consequências do seu pecado. Isso você não tem o controle. Isso pode muitas vezes não afetar somente a sua vida, mas a vida de muitas pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, alimentemos o nosso espírito, busquemos, né, o Senhor cada vez mais, para que o nosso espírito possa vencer a carne. Essa batalha espiritual nós vivenciamos todos os dias, mas nós temos a certeza, a ciência de que buscando o Senhor em oração, estudando a palavra de Deus, né, jejuando, o Senhor Jesus ele falou, vós quando jejuares, vós quando orares, ele usa aí um pronome temporal, que é algo que deve fazer parte da rotina do crente, da nossa vida espiritual. Orar, jejuar, buscar a Deus, nos alimentar da palavra dele, e assim nós estaremos conseguindo forças para vencer essa batalha espiritual. É verdade. E é um desafio porque há em nós uma carne que rejeita se aproximar de Deus, e a gente precisa, em primeiro lugar, ter essa consciência. Há em nós um ego que não quer se sujeitar ao senhorio de Cristo, que quer confessá-lo como Salvador, mas resiste muito a confessá-lo como Senhor. Há um ego que tenta exaltar o próprio eu, quando quem deve ser exaltado em nossas vidas é unicamente Cristo. Paulo entendia essas coisas, Eduardo, e por isso ele experimentou coisas tão profundas. É preciso entender que nessa caminhada espiritual é nossa atitude que faz a diferença. De compreender que Jesus é não somente Salvador de nossas vidas, mas Senhor. Ele precisa estar sob o domínio de nossas vidas, ou sobre o domínio, e nós sob o seu domínio. Não existe outra forma. Paulo disse que é preciso levar cativo a ele todo o nosso entendimento. Porque, queridos, de outra forma, a carne continua nos puxando para longe de Deus. O nosso ego, né? E uma das coisas que é muito perigosa é achar que está perto, estando muito longe. Infelizmente, muitos cristãos têm experimentado essa realidade e caído pelo caminho. E assim a gente chega à conclusão dessa lição falando a respeito disso, né? Que para enfrentar o poder do pecado e do mal é preciso essa renovação e experiência cristã profundas. Entendam que os que têm caído porque não têm experimentado a profundidade de sua experiência cristã. Quem experimenta alguma profundidade, queridos, não deixa Jesus por qualquer coisa. Ainda olhando para o exemplo de Paulo, a gente está falando nessa lição a respeito disso, das fraquezas dessa carne, que só podem ser derrotadas, queridos, ou colocadas de lado pela ação do Espírito Santo. É possível caminhar muitos anos para a igreja, ter a confissão verbal, sem experimentar no coração transformação e experiência profunda com Deus. Eu vi um homem de Deus esses dias dizer que muitas vezes é porque a atitude no nosso coração desagrada muito a Deus. Para experimentar essas coisas que Paulo experimentou, para vencer os desafios e ser cheio do Espírito Santo, derrotar o pecado, precisamos de experiência pessoal e profunda com Deus. Como disse nosso irmão Eduardo, oração, jejum, Jesus disse quando, né? Não, se vocês orarem, se vocês jejuarem, não é quando. Isso é porque faria parte da nossa vida cristã.
É inalienável esse relacionamento diário, profundo, sincero, em que buscamos sujeitar o nosso eu a Cristo. Nós agradecemos mais uma vez você ter estado conosco até aqui. Reforçamos o pedido para que você não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar um comentário, deixar aquele joinha no vídeo. Tudo isso ajuda para que esse vídeo ganhe relevância e alcance cada vez mais vidas. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos.